Salve, queridos! Eu quero começar o vídeo de hoje contando uma história de um educador. Ele chamava, lamentavelmente ele faleceu, né, o Sir Ken Robinson, em inglês, que dedicou toda a sua vida à educação. E ele conta, né, numa palestra que ele estava dando, que ele estava num evento, né, e uma moça que estava na plateia contou a história de uma... Ela era professora, né? E ela conta a história de uma aluninha dela, né? Da educação fundamental. Era uma aluninha bem danada, tinha dificuldade em prestar atenção, ela bagunçava mesmo e tal. Mas num dos exercícios que tinha que fazer um desenho uma vez, ela estava bem concentrada, né? Isso chamou a atenção do professor. Aí ela foi até lá e perguntou para ela: puxa, está desenhando, que legal, o que você está desenhando? Aí a menininha falou, pequena, devia ter uns 3, 4 anos. Ela falou, estou desenhando Deus. Aí a professora falou assim, mas ninguém sabe como é que é Deus. E ela respondeu, vão saber em 1 minuto. Por que eu estou contando essa história? Por conta do vídeo de hoje, né? Que chama Muito Prazer Deus. Então, assim, parece muita pretensão minha falar quem é Deus, né? E se você está aqui assistindo esse vídeo achando que eu vou falar quem é Deus, eu sinto lhe frustrar, mas não dá, né? Tá certo? Mas se ao mesmo tempo a gente não consegue falar quem é Deus, nada nos impede de refletirmos e contemplarmos juntos, tá certo? Mas vamos começar pelo começo, né? Vamos pegar aqui na palavra, né, no livro do Êxodo, quando Deus revela seu nome a Moisés, na passagem no capítulo 3, versículo 13. Então, quando Moisés encontra Deus, né, na sarça ardente, eu já fiz um vídeo aqui sobre Moisés, ele está andando e vê lá uma... Sarça é um arbusto, né, típico do deserto, viu um fogo, mas esse fogo não consumia a planta, né? Então, ele ouve uma voz, vai lá, e ele então começa a conversar com Deus. E Deus fala para ele voltar para o Egito e tal. E aí então Moisés pergunta para Deus, qual o nome que eu devo dizer aos israelitas quando for anunciar que Deus me enviou? Então Deus responde, disse Moisés a Deus, eis que, eu separei uns trechos aqui, né? Eis que quando eu for aos filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, nesse momento, Deus revela também seu nome, né? Como eu sou, ou as letras YHWH, que expressa a sua existência eterna e autossuficiência. Então, esse nome se tornou sagrado para os israelitas e está associado à aliança de Deus com o seu povo. Então, vamos primeiro analisar essa passagem. Primeiro, Deus diz, eu sou o que sou. Então, eu sou. Né? Ou ainda, isso significa, eu sou aquele que decidir ser. Né? Não há como definir Deus. Eu sou o quê? Eu sou aquele que eu quiser ser, não adianta você querer me definir. Né? Segundo, o nome impronunciável, o YHWH, como alguns dizem, Yahvé, né, que acabou virando Jeová. Aí você fala assim, mas por que o nome de Deus é impronunciável? Veja só, a partir do momento que sabemos o nome de algo, ele se limita ao nosso conhecimento. Então, por exemplo, eu sou o Fábio. Eu não sou Cláudio, não sou André, não sou Antônio, não sou João. Né? Um deus pagão tinha o seu nome conhecido e sua forma definida. Então era uma estátua, uma imagem que os próprios homens faziam. Ou seja, era algo feito e controlado pelo homem. Então,
por motivos óbvios, um Deus assim não pode ser Deus, né? Um Deus que cabe na dimensão humana não é Deus. Nós vamos falar muito disso nesse vídeo. Então, depois da libertação do povo hebreu do Egito, Moisés se encontra com Deus no alto do Monte Sinai e recebe as tábuas da lei. Então, nesse momento ele vê uma parte de Deus, e na Bíblia você pode ver, né? Ele comenta assim, na sua base tinha um pavilhão azul safira com a imensidão do universo. Ele viu só uma parte, claro. Né? Em outro encontro, há uma conversa maravilhosa entre Deus e Moisés, que está na Bíblia, né? Então eu separei essa outra parte aqui, que diz assim: e o Eterno falava com Moisés face a face. Esse face a face não significa que ele estava olhando no rosto de Moisés, e Moisés olhando para o rosto de Deus. Face a face nesse contexto significa que ele estava lá interagindo, né? Como um vizinho, né, que fala com o outro por cima da cerca. Então Moisés voltava para o acampamento, mas o jovem Josué, seu auxiliar, não deixava tempo. E depois, quando no livro do Êxodo ainda, quando eles chegam à Terra Prometida, né, Moisés não entra na Terra Prometida. Está no vídeo lá que eu fiz sobre Moisés, eu conto por isso. Quem dá continuidade à entrada do povo hebreu é o Josué. Mas enfim. Então Moisés disse ao Eterno: tu me dizes, conduza este povo, mas não me deixais saber quem enviarás comigo. Tu me dizes, conheço você muito bem, e você é especial para mim. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Assim, continuarei sendo especial para ti. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu, Deus respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. E Moisés não concordou. Vê se Moisés era peitudo. O cara, conversando com Deus, ele discordou de Deus. Aí ele falou para Deus: se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem do povo, né? De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? E aqui é uma passagem importantíssima, né? Porque Moisés diz: o que nos diferenciaria dos outros povos, senão a sua presença entre nós? E aí Deus responde a Moisés: está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. E aí Moisés então disse: por favor, permita que eu veja a tua glória. E aí vejam só que coisa, né? Então, Moisés viu uma parte de Deus anteriormente, né? E pede para ver novamente. Por quê? Eu não sei se vocês já conheceram alguém que foi alcançado pela graça divina, né? Alguém que já realmente teve uma experiência íntima e particular, né? Com Deus. Eu não estou falando aqui de nenhuma religião específica, né? Alguém que realmente teve uma experiência que foi uma experiência que tocou, né, a pessoa. Essa pessoa tem uma coisa diferente, né? A pessoa não sabe nem explicar direito. E claro que a pessoa que tem contato com isso, ela quer ter mais contato, né? Com essa experiência aqui que nós estamos falando, que é Deus. Moisés ficou maravilhado com o primeiro encontro e pediu para ter mais isso, né? E aí então Deus respondeu para ele: farei passar minha bondade diante de você. Pronunciarei o nome, o Eterno, bem na sua frente. Tratarei bem os que eu quiser tratar bem e serei bom com quem eu quiser ser bom. E Deus continua: mas você não poderá ver meu rosto. Ninguém pode me ver e continuar vivo. Ninguém consegue olhar para o rosto de Deus e continuar vivo. E Deus ainda disse: há um lugar aqui do meu lado, fique em cima dessa rocha. Fique em cima dessa rocha. Quando a minha glória passar, porei você na fenda da rocha
e eu cobrirei com a mão até que eu termine de passar. Então tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas não verá o meu rosto. E aí, então Deus concede a Moisés que ele visse as costas de Deus apenas. E aí, então, quando Moisés desce do monte e vai falar com as pessoas, o povo não conseguia olhar para o rosto dele, porque ainda tinha um brilho muito forte, que na verdade também já ia desvanecendo, né? Porque já estava em contato com o mundo material, o mundo finito, mas mesmo assim era algo difícil de olhar. Então, assim, como eu comentei, né, quem tem um contato com Deus tem uma postura diferente. O próprio Moisés, ele era uma pessoa um pouco complicada, né? Quem conhece a história sabe, né, que uma briga no Egito, ele viu, né, um egípcio tratando mal um judeu, ele foi para cima, rolou um pau entre os dois, ele acabou matando o cara. Por isso que ele fugiu para o deserto, porque ele falou, pô, eu sou judeu, não sou egípcio, matei um egípcio, vai dar ruim para mim. E aí ele vai para o deserto, ficou 40 anos no deserto. De novo, o número 40, né? Que já falei aqui em outros vídeos. O número 40 ele aparece diversas vezes nos relatos bíblicos. Então, aí, estando lá no deserto, foi aí então que Deus apareceu para ele na sarça ardente, que eu já falei, dizendo, e Deus falou, volta pois para libertar o povo hebreu. E aí ele não queria, disse, pô, mas vão me prender porque eu matei um cara. Falou, vai na minha que vai dar tudo certo. Né? Ou seja, Moisés só foi alguém quando Deus decidiu estar com ele. Sem Deus, Moisés não fez nenhuma obra. A Bíblia nos diz também que Deus é invisível, incompreensível, incognoscível. Né? E só poderia mesmo, tá certo? Tem uma história legal que Santo Agostinho contou. Agostinho de Hipona, eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre Santo Agostinho. Ele conta que ele teve um sonho, né, em um período que ele estava escrevendo um livro chamado A Trindade. Ele estava lá falando sobre os aspectos da Santíssima Trindade. Aliás, esse tema eu também já fiz um vídeo aqui no canal. Então ele disse que estava, né, enquanto escrevia esse livro, no período que ele escreveu esse livro, um dia ele estava dormindo, sonhou que estava numa praia. Aí ele viu um menino que pegava a água do mar com uma conchinha e jogava em um buraco que ele mesmo tinha feito na areia com a mão. Assim. E aí então Agostinho pergunta para o menino, o que você está fazendo? Aí o menino falava assim, eu quero colocar toda a água do mar nesse buraco que eu fiz. E aí o Santo Agostinho disse para o menino que isso era impossível, ele colocar toda a água do mar em um buraco tão pequeno. E aí o menino respondeu para ele, engraçado, eu pensei que desce. A água no mar não cabe nesse buraco e você está tentando colocar toda a glória de Deus nesse livro com uma caneta. É interessante esse sonho, né? Então assim, a gente sabe que não cabe, mas... Então qual que é o tamanho de Deus? Eu tenho aqui uma caixinha, essa caixinha aqui, tá vendo? É uma caixinha que eu coloco Deus. Dá para acreditar que Deus cabe nessa caixinha? Não, né? Então vamos aumentar um pouco o tamanho da caixa. Vamos imaginar que a caixa é do tamanho do planeta Terra. Imagina uma caixa bem grande que cai do planeta Terra. Será que dá para colocar Deus dentro dessa caixa? Não, né? Não dá. E se a gente fizesse então uma caixa maior? Uma caixa do tamanho da Via Láctea. Aqui a nossa Via Láctea. Olha onde nós estamos. Ó. Não sei se vocês sabem, mas a gente vive na periferia da Via Láctea. Ainda bem, né? Se estivesse muito perto do centro, a gente seria derretido pela radiação. Se eu fizesse uma caixa do tamanho da Via Láctea, daria para colocar Deus? Também não. Então, se a gente fizesse então uma caixa do tamanho do superaglomerado de Virgem, que é onde fica a nossa Via Láctea, né? Onde tem outras
outros, outros sistemas, uma coisa gigantesca, né? Esse superaglomerado de Virgem, para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos aproximadamente 2.000 galáxias só no aglomerado de Virgem, né? Que é onde nossa galáxia está. Então poderia fazer uma caixa do tamanho do superaglomerado de Virgem. Daria para colocar Deus nessa imensa caixa? Bom, será que caberia? Não. Então vamos agora aumentar o tamanho da caixa para o tamanho de todo o universo observável. E essa aqui é a imagem, né, do nosso... O que é o universo observável? É tudo aquilo, é toda a luz que já chegou até a gente. O que está fora disso, a luz não teve tempo de chegar. Só para vocês terem uma ideia, se fosse possível a gente viajar na velocidade da luz, coisa que não dá, segundo a física, mas vamos imaginar que a gente faça aqui uma nave que vai viajar 99,9999% da velocidade da luz. A gente levaria 93 bilhões, com B de bola, bilhões de anos para cobrir todo esse espaço de ponta a ponta. E mais, dentro desse universo imenso, a gente só conhece 3%. Como assim? Então, no universo, a matéria visível, que a gente sabe o que é as galáxias, os planetas, as estrelas, corresponde só a 3%. Os outros 97% são compostos por matéria e energia escura, que ninguém sabe ainda do que se trata. Mas então, vamos voltar na história da caixa. Então, e se eu fizer uma caixa do tamanho do universo observável? Dá para pôr Deus? Ou ele é maior do que o próprio universo? O que você acha? Você acha que cabe? Porque entenda o seguinte, nessa analogia, a minha caixinha que eu mostrei no começo e a caixona que cabe todo o universo observável, ela é a mesma, só muda o tamanho. Então, se ela não cabe numa caixinha e não cabe num... Se Deus não cabe na minha caixinha e também não cabe numa caixa do tamanho do universo observável, qual o tamanho de Deus? Né? Aí você fala assim, Fábio, mas essa analogia é uma analogia pequena em relação a Deus. Então, assim, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que a gente só consegue falar de Deus por meio de analogias, né? Porque a gente não tem como ser precisos e indefinidos, certo? Segundo, qualquer analogia que se refere a Deus, ela sempre é pequena. Porque, na verdade, ela não nos mostra Deus nessas analogias que nós fazemos. Essas analogias, na verdade, só mostram a nossa pequenez humana. Ou seja, para tentarmos ter uma explicação de Deus, temos que trazer Deus para o nosso tamanho. Senão a gente não entende qual que é o nosso tamanho. Essa é mais fácil de responder, né? Somos do tamanho que a gente pode imaginar. Pelo fato de vivermos dentro desse universo, a gente está enclausurado nas 3 dimensões conhecidas, que é altura, largura e profundidade. Depois veio Einstein e disse que tem mais uma, que é o tempo. Isso é um pouco mais complexo de a gente segurar com as mãos, porque a gente sabe, né? O passado já foi, o futuro ainda não veio, e o presente dura milissegundos. Então, seria então Deus mensurável? Para tentarmos compreender Deus, a gente tem que colocá-lo em uma caixinha tridimensional. E é que o negócio fica complicado, porque a gente tem que reduzir o infinito no finito. Para a gente tentar entender Deus, a gente tem que reduzir a nossa insignificância tridimensional. Então vamos pensar assim. Se existisse um lugar que coubesse Deus, e nessa analogia que eu fiz, uma analogia, claro, simplória, uma caixa, essa caixa teria que ser maior que Deus, certo? Para caber Deus. Então, será que existe algo maior do que Deus? Então, de novo, como é que pode o finito querer compreender o infinito? Assim, e não dá, né? Você quer ver como é que não dá? Quando eu pergunto assim, quando que Deus começou? A única resposta possível é nunca. O infinito na vida do ser humano é um problema. Em qualquer discussão matemática ou na física,
quando entra o infinito, o negócio complica. O negócio bagunça tudo. Por quê? Além dos cálculos ficarem cálculos absurdos e não chegar a lugar nenhum, o nosso próprio cérebro, ele entende o infinito em partes. Por exemplo, a gente entende o infinito sem fim. Por quê? Porque a gente tem uma referência, que são os números. Então, tranquilo, a gente sabe que os números não têm fim e tal. Mas o nó no nosso cérebro acontece quando a gente pensa em algo que não teve começo. E sempre foi, que nunca foi criado, como é Deus. Por quê? Porque se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus. Ele seria a materialização do Criador dele. Né? Teria que ter um ser que o precedesse. Então a pergunta, quando Deus começou, deixa de fazer sentido. Ele sempre existiu e a gente tem dificuldade de entender isso. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma referência de algo que sempre existiu. Então, Deus sempre existiu. E a gente fala, dentro do nosso universo tridimensional, não tem nada que sempre existiu. Mesmo o Big Bang, que foi a primeira causa, né, que a ciência diz, e eu não estou falando que a ciência está errada, eu estou falando que Big Bang não é isso. Teve essa... Então, quando começou o universo? No Big Bang, que é a teoria mais aceita, tá certo? Foi quando, os cientistas dizem que foi quando tempo, espaço, energia, matéria, que na verdade energia e matéria é a mesma coisa, né, segundo Einstein, tudo começou. Né? Mas o que tinha antes do Big Bang? Nada, ninguém sabe. Por que começou? Ninguém sabe, falando a ciência, não sabe. Né? Então Deus nunca começou, ele sempre é. Então, se ele sempre existiu e o universo não, então não deve ser o tamanho do universo, certo? Um raciocínio lógico. Eu gosto de discutir religião com argumentos lógicos. Né? E veja, argumento lógico você pode concordar ou não, não tem nada disso. Não tem nenhum problema com isso, tá? Então Deus deve ser algo maior que a gente não consegue compreender porque a gente não tem nenhuma referência de algo que esteja fora do universo. Mas aí você fala assim, mas isso só acontece com Deus. Não, não é não. Quer ver um outro exemplo de que a gente precisa de referências conhecidas para poder entender o contexto? Quer ver? Um exemplo também simples. Olha só. Você pega os filmes de ficção científica. Vocês já notaram que em 100% dos filmes de ficção científica sempre nos mostram coisas que já conhecemos, mas de uma forma diferente? Por exemplo, um carro que voa, um teletransporte, um celular com implante cerebral, não importa, né? Todas as coisas que aparecem nos filmes de ficção científica a gente já conhece. Só que eles mostram um jeito novo de lidar com elas, né? Um jeito diferente. Mas são coisas todas, sem exceção, são coisas que a gente conhece. Por quê? Porque se não fosse assim, a gente não compreenderia o que está acontecendo. Né? Por exemplo, vamos imaginar que você está assistindo um filme de ficção científica, e tem um grupo de pessoas, lá, umas 4, 5 pessoas, conversando, né, em uma casa futurista, no ano 4200, sei lá, não importa. Né? E aí elas estão conversando e tal, aí eles param de conversar, vem uma bola flutuando, uma esfera azul, que fica flutuando na sala perto deles, eles param de conversar e ficam olhando para essa esfera. Depois de alguns segundos, a esfera, que era azul, muda de cor e fica amarela. E aí quando ela fica amarela, as pessoas começam a rir muito. E aí a esfera some e eles voltam a conversar normalmente. Aí você olha isso e fala assim, o que aconteceu aqui? Eu não sei. Por que a gente não sabe? Porque a gente não tem nenhuma referência a esse respeito. Então entenderam por que para a gente compreender algo, a gente tem que trazer para uma realidade conhecida? Então por isso que os filmes de ficção científica, por mais diferentes que sejam, sempre ele traz uma realidade que nos é conhecida, feita de um jeito diferente. Né? Por isso também que uma das representações de Deus é um senhor de barba branca. Assim, Deus eu não conheço, eu não consigo imaginar. Mas um senhor de idade, de barba branca, é tranquilo, né? Um homem, né? De barba branca.
Isso eu consigo imaginar. Né? Ou ainda, quer ver outro exemplo? O Espírito Santo, que é uma pomba. A gente sabe que não é, tá certo? Porque se o Espírito Santo fosse uma pomba, eu estaria preocupado, porque é muito comum eu lavar o carro e uma pomba fazer um serviço bem porco no meu para-brisa depois que eu lavei, certo? Então, Deus manda uma pomba para Jesus, no batismo dele, para anunciar que ele é filho de Deus, e para mim, manda uma pomba também para emporcalhar o meu carro. Quer dizer, estou sem moral com Deus, tá certo? Então, não é uma pomba. Mas então o que é o Espírito Santo? A gente não sabe, é um fantasma? Claro que não. Mas são formas da gente poder compreender algo que é uma complexidade gigantesca que a gente não saberia dizer o que é. Então dá um exemplo, uma pomba que veio no batismo, quando João Batista batiza Jesus, veio uma pomba e eu ouvi uma voz, esse é meu filho querido, que tanto me agrada, que é a voz de Deus, certo? Se a gente não tiver uma referência conhecida, a gente não entende. Outro exemplo, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 em 1, certo? Então são 3 deuses? Não. Por quê? Porque se a gente acreditar que são 3 deuses, os cristãos seriam politeístas, ou seja, acreditam em mais de um Deus, e não é o caso. É um Deus só. Mas se a gente tirar um deles, ficam 2? Ou se a gente colocar mais um, ficam 4? Também não. Por quê? Porque o 3 da Santíssima Trindade não é o 3 da matemática. A gente não pode somar ou subtrair. É um Deus único que se manifesta de forma única e trina. Não entendi isso. É claro que não, né? A gente não tem nenhuma referência de um 3 que não seja o da matemática. Mas veja, isso é um problema da nossa limitação como seres humanos e não de Deus. A gente nunca viu um 3 que não seja da matemática, porque a gente não consegue entender. Né? Outra coisa, em um sistema fechado, como é o universo, o sentido é sempre fora dele. Então, por exemplo, em um livro de física, pega um livro de física e tem lá um monte de fórmula, conceitos de física e tal. Esses conceitos, essas teorias, essas fórmulas, só podem ser comprovados fora do livro. Se a gente fosse uma bactéria, se a gente vivesse dentro do livro, a gente não teria como comprová-las. Por quê? Porque tudo que está lá só tem razão de ser, só pode ser comprovado fora do livro. Um outro exemplo, vamos imaginar aqui um cartão de crédito. O cartão de crédito ele tem o seu sentido apenas fora dele. Então vamos imaginar que um dia você está na tua casa e aparece um ET. E o ET chega para você, eu estou aqui pesquisando a Terra, que não sei o quê, e você foi escolhido para me ajudar a entender aqui como é que vocês vivem. Tá bom. Aí passa o dia lá com ele e tal. Aí chega na hora do almoço, você sai com ele, paga o almoço com cartão de crédito. Depois passa numa loja, compra um presente para ele, paga no cartão. E aí no fim do dia, quando o ET vai embora, ele fala assim, você poderia me dar mais um presente? Eu falei, o quê? Eu queria esse teu cartão aí, para levar para mim de lembrança. Tá bom. Aí você dá o cartão para ele. Quando o ET chega no planeta dele, ele conta para os seus cientistas que esse cartão faz. Fala, cara, esse negócio é muito legal. As pessoas andam com esse cartão e aí eles mostram para as outras pessoas e as pessoas dão coisas para eles. Aí o ET fala, quero que vocês estudem o que tem nesse cartão. E aí os cientistas lá do planeta dele começam a analisar o cartão e não entendem por quê. Porque descobrem que o cartão não tem nada demais. É uma peça feita de resina plástica do petróleo. Ou seja, o valor do cartão está fora do cartão. O cartão em si não é nada. Ou seja, tem muita coisa que, enquanto estivermos dentro desse sistema fechado chamado universo, a gente não consegue entender, porque para entender totalmente precisa estar fora do sistema para compreender. Isso não é a Bíblia que diz, é a teoria da incompletude de Gödel, e como falou também Wittgenstein, quando disse que o sentido de um sistema fechado está sempre fora dele. Então a humanidade nunca conseguirá provar Deus com ciência em formas,
Porque para isso precisaria estar fora do sistema fechado chamado universo, dado que ele é tudo que existe. Então a gente só consegue anunciar Deus, refletir sobre Deus, mas a gente não tem como prová-lo, porque a gente faz parte desse sistema fechado. E como a gente já viu que Deus não cabe numa caixinha, por maior que seja, mesmo que seja uma caixa do tamanho do universo, significa então que ele é além do universo. Então, como é que a gente vai conseguir pensar em algo fora do nosso universo? Tem uma história interessante, também uma analogia contada pelo arqueólogo Rodrigo Silva. Ele fala sobre duas pessoas que estavam conversando sobre um aquário. Uma dessas pessoas tinha um aquário de água salgada e tal, e quem tem um aquário de água salgada sabe o trabalho que dá para cuidar. E ele estava comentando com esse amigo, falou, pô, eu fico chateado, né? Porque quando eu chego perto dos peixes, eles fogem. Pô, eu cuido, eu troco a água, eu dou comida. Peixe não é igual cachorro, né? Que você chega em casa, o cachorro vem te o rabinho abanando, vem querer receber um carinho, ou seja, ter uma interação. E ele estava reclamando, pô, os peixes não, chegam perto, eles fogem. E aí um amigo dele falou, bom, mas isso é normal, tá certo? Por quê? Porque para os peixes você é muito grande. Para os peixes você é como Deus. Cuida deles, dá água, dá comida, troca água, vê lá o pH, vê o oxigênio. Cara, você é muito grande para eles, têm medo de você. Só que, assim, para os peixes deixarem de ter medo de você, só tem uma maneira. Você tem que se tornar um peixe como eles e entrar no aquário. Mas, ao fazer isso, você corre o risco de ser rejeitado pelos próprios peixes. Por quê? Porque, pô, você é um peixe igual nós, cara. O que você tem de diferente? Bom, acho que vocês já entenderam aqui a analogia, certo? Troca o aquário pelo Oriente Médio, na Idade de Cristo, troca os peixes pelo povo que vivia lá, os religiosos, troca esse amigo por Jesus, já entendeu aqui a analogia, certo? O interessante nisso tudo, que ao mesmo tempo que eu vejo Deus como incompreensível, infinito, onisciente, onipresente, ao mesmo tempo eu quero um Deus que me entenda. Eu quero um Deus que me ofereça seu colo quando eu precisar, quando eu não estou bem. Um Deus que possa me abraçar, que eu possa contar algo para Ele, que Ele me ouça com atenção, né? Aí fala, mas Ele já sabe tudo, porque Ele é onisciente. Sim, né? Mas que relação seria essa, né? Se quando eu fosse contar algo para Deus, eu falasse, isso eu já sei e tal. Seria uma relação muito chata. Ou seja, o que a gente percebe é que a própria natureza do ser humano, e isso é importante, pede um Deus que seja paradoxal. Ou seja, Ele é infinito, mas eu quero abraçá-lo. Ele sabe tudo, mas eu quero surpreendê-lo com algo que seja só meu, que seja novidade para Ele, entende? Eu quero um Deus que seja próximo de mim também, mesmo sendo infinito. Ou seja, eu quero um Deus que eu não compreenda totalmente. Não por causa dele, mas por conta da minha insignificância como ser humano. Pensa assim, um Deus que a gente consiga compreender com as nossas limitações e com o nosso cérebro, ele não é um Deus. Ele é um ser criado pelo ser humano. Então esse Deus não é para mim. Ou seja, eu quero que Deus seja próximo de mim, mesmo ele sendo infinito. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.